Rapaziada, a sentença de Gabigol não será imediata e o jogador fica à disposição do Cruzeiro, rapaziada. Essa notícia quem trouxe foi agora, ó, há 26 minutos atrás. Central da Toca, tô aqui no Instagram do Central da Toca, rapaziada, onde vocês encontram as melhores notícias e atualizadas aí, juntamente com o canal Samuel Venâncio, beleza, rapaziada? Vou ler aqui pra vocês o que eles postaram aqui, beleza? Liberado para jogar. Julgado nos últimos 2 dias por um caso de doping, o atacante Gabigol ficará à disposição do Cruzeiro para o jogo contra o Internacional, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será no domingo, 6 às 18h30 de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada da competição. Segundo a apuração do Central da Toca e da Samuca TV, a sentença do julgamento de Gabigol não será publicada imediatamente. Por esse motivo, enquanto não houver uma definição sobre o tema, o que pode demorar até 60 dias, o Camisa 9 poderá atuar normalmente pelo time celeste na sequência da temporada. Por causa do julgamento, o Gabigol foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro e não participou de 2 dos últimos treinos do Cruzeiro na Toca da Raposa 2 em Belo Horizonte. A expectativa é de que ele participe da atividade na tarde deste sábado. Então, amanhã o Gabigol já vai voltar normalmente aos treinos aí preparatórios para enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Nos últimos meses, Gabigol atuou mediante um efeito suspensivo concedido junto ao CAS, Corte Arbitral do Esporte, em abril do ano passado. Então, rapaziada, vou trazer para vocês aqui também, ó, a matéria completa, beleza? Então, vamos dando continuidade aqui na notícia, beleza, rapaziada? Nos últimos meses, Gabigol atuou mediante um efeito suspensivo concedido junto ao CAS, em abril do ano passado. À época, os representantes do centroavante entraram com recurso após o atleta ter sido suspenso do futebol por 2 anos. A punição valia a partir de abril de 2023, mês que o jogador fez a coleta do exame antidoping. Caso Gabigol, vamos dar uma relembrada aí. Em 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de atrapalhar a realização de um exame antidoping no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Apesar do resultado ter sido negativo, os oficiais da coleta alegaram que o atacante descumpriu algumas regras durante o processo. Segundo os oficiais, após o treino naquele dia, Gabigol não se dirigiu até eles e foi almoçar. Além disso, o atacante teria desrespeitado os responsáveis pela coleta e se irritado com um dos homens ao se acompanhar até o banheiro. Por causa dos comportamentos relatados pelos oficiais, Gabigol foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle, rapaziada. Então tá aí, rapaziada, relembramos aí o caso do Gabigol, né, o porquê ele foi suspenso. Então, o Gabigol no domingo enfrenta sim o Internacional lá no Beira-Rio, beleza? E agora, rapaziada, estamos aqui, ó, no YouTube aqui, no canal de Itatiaia Esporte. Todos os créditos aí vou deixar na descrição, beleza? Entenda tudo sobre o julgamento e possível condenação do Gabigol. Vamos acompanhar junto aí. Boa notícia, Thiago. Eu digo boa notícia porque é o seguinte, o Cruzeiro está em compasso de espera ainda em relação ao caso Gabigol. O julgamento aconteceu ontem, acontece hoje e até buscando informações em relação ao expediente, o julgamento está acontecendo no Rio de Janeiro. Então vai se arrastar sim até lá por volta de 5h30, 6 horas. Agora a boa notícia, Thiago, é que é bem provável que ele jogue contra o Internacional. Por quê? Eu tava apurando agora pela manhã com alguns companheiros e conversei com um grande amigo, já está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, né? Julgamentos na área do futebol e também do caso. Ele me informou o seguinte: Paulinho, olha, o julgamento acontece hoje, mas não é como os filmes que vocês assistem aí, nós assistimos, em que o resultado sai lá, bate o martelo no final, fala Gabigol, tá absolvido, tá punido. Não é assim não. Não é comum isso acontecer, não. É bem provável que o resultado do julgamento, né, o veredito, saia daqui uns dias ou até daqui um mês. Então, sério? É sério. Maravilhoso. Ué, mas é sério. Ele me explicou hoje. Eles estão julgando. Olha só a cara desse camarada aqui. Não sei o nome, tá? Não acompanha esse canal aqui, só tô trazendo pra vocês aqui. Olha a cara. Ele falou assim: maravilhoso. Ou seja, em tom de ironia, criticando aí a FIFA, né, por determinar aí a suspensão do Gabigol somente para daqui
um mês, quem sabe. Então, assim, esse canal aqui tem muita coisa contra o Cruzeiro, todo mundo sabe. A Itatiaia é do time lá, né? Do dono do time lá, do outro lado da Lagoa. Isso a gente descarta aí comentários, né? Porque eu ainda não tenho advogado, mas enfim. Olha só pra você ver na cara dos caras, velho. Decepcionados aí com a decisão da FIFA, rapaziada. Então, vamos dar continuidade aqui, porque o negócio é sério. Vindo. O Cruzeiro, inclusive, está acompanhando, mas não de perto, porque o Gabigol tem o seu corpo jurídico particular desde a época do Flamengo lá, quando começou tudo isso. Só que o Cruzeiro trabalha, não é nada oficial, tá, Thiago? Cravado, mas o Cruzeiro trabalha para ter o Gabigol no domingo contra o Internacional. Vai pegar o quê? Ele não treinou hoje e não treinou ontem. Mas voltando, Rio de Janeiro aqui do lado. Mas se o resultado não vai sair hoje, então ele vai jogar domingo. Pois é, tem um treino amanhã ainda. O Cruzeiro trabalha com essa possibilidade. Não, mas peraí, já é sabido que o resultado não sai hoje. Não, porque ele não treinou esses dias. É o seguinte, deixa eu explicar aqui. Mas ele não treinou por quê? Não é comum o resultado sair no dia. Tá? A raiva dos caras, velho, eles não conseguem se segurar, velho. A raiva dos caras. O que ele me disse é o seguinte, não é comum. O comum é não sair, mas pode sair, tá? E aí, então, o Gabigol estaria em campo. O comum é não sair, mas pode sair. Tá igual a Dilma, né? No domingo. Se não sair o resultado hoje, como não é comum, como é comum de não acontecer mesmo, não sair o resultado, então o Gabigol poderia jogar no domingo. Vai depender só do Leonardo Jardim, repito, porque ele não treinou esses 2 dias, mas amanhã poderia estar treinando normalmente à tarde. O Cruzeiro treina hoje à tarde e treina amanhã à tarde. Se o Gabigol realmente não tiver o veredito, né, a batida final hoje, como comumente acontece, né, vamos dizer assim, nos julgamentos, ele estaria em campo no próximo domingo contra o Internacional e aguardaria o resultado do seu julgamento. Então... Só pra entender, ele já perdeu 2 treinamentos. E ontem e hoje. Já perdeu? Isso, tem um amanhã. Não, o treinamento que define o time pra domingo é hoje. Amanhã é um trabalho de acerto tático. Isso. Aí o trabalho, né, não define time. Coletivo, montagem de time, ele acontece 48 horas antes. Então o time que será montado pelo Leonardo Jardim vai ser definido hoje, sem o Gabigol. Pelo tamanho do Gabigol, Edu e Emerson Romano, o Cruzeiro pode se dar o luxo, o Leonardo Jardim, de esperar por ele. Não, o Gabigol não fica fora, vai jogar domingo de qualquer maneira. E ele jogou os 2 jogos também, né, Thiago? Jogou com o Mirassol e jogou com o Santa Fé. Mas ficou 40 dias parado, né? Pelo amor de Deus, não vem com esse papo poupar, não. O cara ficou 40 dias sem jogar. Não é poupar, não. Tô dizendo que isso é um a mais pra que ele jogue domingo. Então, porque... Entrosamento tem, né? Tirou os caras já desse jogo lá na Argentina, que pra mim não tinha que ter tirado. Os caras ficaram 40 dias sem jogar, tá bom. Tirou e deu no que deu, perdeu o Cruzeiro. Ô Edu, o Gabigol, pelo tamanho que tem, pode se dar ao luxo o Cruzeiro de não tê-lo hoje no treinamento que define o time, espera por ele até amanhã, ou... Você imagina, conhecendo o Leonardo Jardim, né, pela sua maneira de trabalhar, de que o Gabigol deverá ser desfalque no Cruzeiro domingo por ter perdido aí grande parte dos treinamentos da semana. A gente não sabe se ele vai ser desfalque ou não, justamente por causa do resultado, né, do veredito. Mas se nada for definido, eu não vejo problema dele chegar de viagem e jogar, cara. O Leonardo Jardim tá quase 60 dias trabalhando com o Gabigol entre os titulares, ele já sabe qual a função dele em campo, o que o Leonardo Jardim gosta do centroavante, qual tipo de movimentação, enfim, não tem muito mistério, a não ser que o Leonardo Jardim esteja preparando uma novidade absurda pro jogo contra o Internacional, que eu não acredito. O Jardim ficou esses dias treinando e fez 2 jogos, gente, oficiais, 2 jogos, que mostraram pra ele e vem mostrando até aqui o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que ele precisa mudar aos poucos e o que ele precisa aperfeiçoar. O futebol não se faz dessa maneira. Eu falo isso aqui sempre, futebol não é videogame, não é PlayStation. Você aperta o start ali, muda tudo, você continua rendendo. O cara ficou 45 dias treinando o time de uma maneira. Em 2 jogos a coisa não rendeu. Aí vai mudar tudo. Não é assim, cara. Você não muda o trabalho que foi feito durante 40 e tantos dias por conta de 2 jogos. E que você realmente foi mal. Você pode fazer pequenos ajustes. Eu acho que é nisso que o Jardim tá se apegando. Agora, um jogador que fica fora, um cara que tá ambientado, se ele ficou fora 2 treinos, 3 treinos, não faz tanta diferença. A maior diferença é foco. Talvez o Gabriel Barbosa não tivesse foco para estar aqui essa semana treinando com o julgamento acontecendo no Rio de Janeiro. E que ele pode ser punido ou não. É a mesma coisa que a gente tem dito a respeito do Matheus Pereira. Ele tá focado em outra coisa. Ah, não, mas o Matheus Pereira é fundamental, o Gabigol é fundamental. Mas o cara em campo ou no treino, com a cabeça em outro lugar,
Ele vai estar focado? Ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Eu acho que vai te atrapalhar. Então é foco. Na hora que o Gabigol voltar, focado, ele segue jogando. O Emerson Romano, é um desafio tremendo, né? Agora eu pergunto, por que esses caras querem tanto que o Gabigol fique fora desse jogo? Por quê? O que o outro lado da lagoa vai ganhar com isso? Nada, absolutamente nada. Mas, vamos dar sequência no vídeo. Montanha que o Cruzeiro tem que escalar para jogar contra esse Internacional, que manteve a base do ano passado, que já foi muito bem na... Olha qual a felicidade que os caras falam, a montanha que o Cruzeiro tem que escalar. Como se o Inter fosse algo impossível ganhar do Inter lá. Por mais que o Cruzeiro não ganhe lá há 11 anos, mas não tem nada impossível, cara. Nós vimos como o Inter jogou contra o Flamengo de forma recuada. Não tô comparando o time do Cruzeiro com o time do Flamengo, ok? Mas tô falando que o Inter também comete erros. E se o Cruzeiro aproveitar, jogar nos erros ali do Inter, é totalmente possível ganhar do Inter lá, cara. E aí? E aí? Reta final do Campeonato Brasileiro com o Roger Machado, que começa o ano muito bem. O Inter, campeão gaúcho, não vencia o estadual há quase uma década, conseguiu derrubar a hegemonia do Grêmio, que ontem na Libertadores fez um grande jogo e arrancou um ponto contra o Bahia lá em Salvador. Ter o Gabigol é um diferencial muito grande a favor do Cruzeiro, né? Até porque não tem substituto à altura também, né? Por mais que tenha o elenco, o Lautaro, por exemplo, que jogou no meio de semana. Agora responderam minha pergunta. Você viu o que ele falou? Que o Gabigol é muito importante pro Cruzeiro. Então tá explicado por que eles querem ele fora, né? Mas é contra o Internacional, não é contra o time deles. Por que será, cara? Por que essa raiva? Misericórdia, né, Ron? O negócio é o seguinte, Thiago, uma coisa é você, e aí pensando como os zagueiros do Inter, uma coisa é você, véspera do jogo, falar assim, não, aquele Gabigol é chato, vai ter que marcar aquele cara, tem que tomar cuidado, ele gira de um jeito diferente com a bola e tal, e existe inclusive todo um levantamento da característica do atacante que os zagueiros recebem, até mesmo pelo celular, que o departamento de scout faz, né, departamento de análise. A outra é, com todo respeito, vem o Lautaro. Os caras dão até uma relaxada, falam assim, não, o Lautaro, ele é bom jogador, mas não dá um perigo que tem um Gabigol, porque o Gabigol, se você der uma bobeira, ele vai lá e marca. É um momento complicado que o Cruzeiro está vivendo, né? E o Leonardo Jardim vivendo nesse momento, porque não pode contar com o seu camisa 10, e aí tem toda uma explicação, e o Cruzeiro entende isso com relação ao Matheus Pereira, e também agora vive essa expectativa de ter ou não ter o Gabigol no jogo, o que acaba atrapalhando inclusive o planejamento do Leonardo Jardim. Aquilo que ele planejou, aquilo que ele pensou de time do Cruzeiro, até agora ele não conseguiu colocar em campo. Ele não teve seu camisa 10 e agora pode não ter seu camisa 9. E o 10 certamente não terá também, né, Azeredo? Sobre isso, Thiago, até ouvi o nosso companheiro ontem da Band, Everton Guimarães, trouxe uma informação importante. A gravidez da esposa do Matheus Pereira é de alto risco. E eles não têm rede de apoio, nem da parte da esposa, nem da parte do Matheus Pereira. As famílias não moram no Brasil. Então, ele já teria conversado, tá treinando normalmente, tá? Treinando bem, inclusive, conversei hoje pela manhã com o pessoal do Cruzeiro. Treinando normalmente, treinou quarta, treinou ontem, vai treinar hoje. Mas tem até amanhã para definir a situação da esposa dele. Até, me parece que caso não nasça, né, de parto natural até amanhã, terá que ser feita uma cesariana, né? Porque é uma gravidez de alto risco, repito. E aí o Matheus Pereira, esse realmente não viaja, porque você é pai, Thiago, você sabe muito bem disso. Quando a gravidez já corre normalmente, a gente fica preocupado do mesmo jeito, com qualquer coisa, né? Quando é uma gravidez de alto risco e você não tem a rede de apoio, que é muito importante, pai, mãe, enfim, alguém para ajudar, ainda é mais complicado. Por isso, o Matheus Pereira teve essa conversa internamente no clube para que pudesse, então, acompanhar de perto e dar todo o apoio necessário à sua esposa nesta gravidez e nesse parto, né? Porque muita gente falou assim, mas o cara não pode viajar ali, né? Ir ali em Porto Alegre, 3 horas aqui e tal, e voltar, se o bebê for nascer e tudo. Mas é por isso, é porque é uma gravidez de alto risco e ele pediu para acompanhar de perto a sua esposa no parto, viu, Thiago? Olha, eu vou dar um tempinho pra você vir pro YouTube pra ver a nova camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue lançar uma camisa, cara. Tudo vaza no Cruzeiro, é impressionante. Já vazou a possível, deve ser a camisa, porque sempre vaza. No início eu até achei que era intencional, mas como os vazamentos são imagens horríveis
Eu tô até... Não, a imagem Até assim- embaçada, né? Então é isso, rapaziada. Voltando aqui, ó, no Instagram aqui do Central da Toca. Vamos dar uma olhadinha aqui no que os cruzeirenses estão falando aqui quanto a essa notícia aí da FIFA de esperar aí até um mês, até 60 dias aí para sair, né, a punição aí do Gabigol. Teve um mano que falou aqui, ó, vão esperar jogos importantes para tirar ele de jogo. Eu não duvido, rapaziada, por mais que a FIFA não tem nada a ver aí com a Conmebol, né, não tem nada a ver aí com o Cruzeiro, né, mas eu não duvido, a gente sabe como que é a mídia aí, né, só vem pra prejudicar o Cruzeiro quando o Cruzeiro tá começando a engrenar. Não que o Cruzeiro esteja começando a engrenar, mas ganhou, né? Venceu aí o Brasileirão aí contra o Mirassol, dentro de casa jogando bem ou não. Eu prefiro jogar mal e vencer o jogo do que jogar bem, dar um espetáculo, pressionar, perder de 1-0, empatar por 1-1. Então, meu amigo, o que importa é 3 pontos aí, a gente já tá com 3 pontos aí na conta, né? Teve outro mano que falou aqui, ó, se ele tivesse dopado, era para estar voando e não se reconstruindo como está. Lembrando que o Gabigol ficou um ano parado, né? Porque o Tite chegou lá no Flamengo na época e como eles não têm um bom relacionamento, aconteceu também a punição do Gabigol, ficou um tempo parado por conta disso e por conta também que ele e o Tite não se dão muito bem. Esse aqui seria o maior stonks da vida, rapaziada. Teve um cara que falou aqui, ó, a punição acaba agora em abril, a sentença é de 60 dias. Ou seja, ele vai jogar e não vai cumprir jogo nenhum. Isso aqui seria o maior stonks aí da vida, rapaziada. Teve outro que reforçou, né, o comentário de cima. Mas se a punição é até abril, nós estamos em abril. E a sentença sai em 60 dias. Mesmo que ele seja punido, ele não cumprirá. Isso eu também não vou saber responder para o camarada aí. Espero que ele não cumpra, né, de fato. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse aí. Conto com seu like aí, deixa o like aí no canal, ajude o Copeiro Celeste a voar neste YouTube. Então compartilha com um amigo cruzeirense aí também, chama a Nação Celeste toda para assistir esse vídeo aqui. E é isso, rapaziada. Meu nome é Vince, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!